Boa noite, querida igreja. Meu nome é Débora, eu sou esposa do pastor Cleiber, da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Sou presidente da União Feminina, missionária batista iguaçuana, e quero te dar boa noite em nome da União Feminina. Desde já quero te convidar a participar do nosso congresso, que será em maio do próximo ano. Para mais informações, pode procurar a irmã Elisângela. Não perca, senão você vai se arrepender, isso eu posso te garantir, ok? Pastor Roberto, muito obrigada por me ceder o seu púlpito. Muito obrigada. Irmã Glória, muito obrigada pelo carinho do convite. Bom, mulheres posicionadas. Mulheres posicionadas. Que tema, né? Para o tempo de hoje. Que tema. Mulheres posicionadas, eu pesquisei muito sobre isso e posicionada significa estar num lugar específico. Posicionada significa, obrigada, irmão, ser colocada numa posição, ser colocada num lugar estratégico, determinado, significa ocupar um cargo, significa ocupar uma posição. O detalhe é que para sermos mulheres posicionadas ou homens posicionados, nós precisamos saber qual é o nosso lugar. Né? Para a gente se posicionar, a gente precisa saber qual é o nosso lugar. E às vezes o problema já veio desde aí. Nós muitas vezes não sabemos qual é o nosso lugar. E mais, não somente saber qual é o nosso lugar, que lugar é esse, mas ter conhecimento desse lugar, ter convicção, ter certeza de quem somos, de onde estamos, do certo, do errado. É convicção de chamado. Estar posicionado é convicção de chamado. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas se você ainda não parou para pensar, eu gostaria de te convidar para pensar nisso essa noite. Convicção do seu chamado. Porque Deus tem um chamado para você. É ser orgulho de ser mulher. É saber a nossa importância no reino de Deus. Uma mulher posicionada, ela sabe o seu lugar. Uma mulher posicionada, ela sabe o seu papel. Uma mulher posicionada não se esconde. Ainda que não saiba exatamente o seu lugar, ela está em busca de saber. Uma mulher posicionada, ela não se sente mais importante ou menos importante do que ninguém. A mulher posicionada, ela é humilde, ela respeita as autoridades. Deus fez a mulher com características específicas. A irmã Glória até citou isso. E Ele tem nos chamado para servir a Ele, no lugar que Ele nos colocar, com essas características específicas da mulher. Nós precisamos entender qual é o chamado para então cumprir. Agora, como entender esse chamado? Como entender o que Deus quer de mim? Eu e Deus. Você e Deus. Relacionamento. Intimidade com Deus. Só assim nós vamos descobrir o que Ele quer da nossa vida. É enchermos do poder do Senhor na nossa vida. A mulher posicionada, o crente posicionado, ele não negocia os seus valores. De jeito nenhum. É tanta convicção do que faz, é tanta convicção de onde está, é tanta convicção de onde deve estar, que não negocia valores. O cristão posicionado não abre mão dos princípios da palavra de Deus, por nada, por coisa alguma. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Gálatas 2:20. Nós já lemos hoje a divisa desse congresso, mas eu gostaria de te convidar a ler novamente comigo Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus,
o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando nós dizemos, já estou crucificado com Cristo, nós afirmamos que temos participação na morte e na vida de Cristo. Nossa vida espiritual está ligada à morte de Cristo. Significa dizer que eu morri para o pecado. No momento em que nós aceitamos o Senhor como o nosso único e suficiente Salvador, nós afirmamos que estamos morrendo para o pecado, que estamos morrendo para o princípio pecaminoso, que estamos morrendo para a carne, que estamos morrendo para as ambições carnais. Já estou crucificado e vivo não mais eu. Não sei se você já parou para pensar no peso dessa afirmação. Já estou crucificado com Cristo. Se nós já estamos crucificados com Cristo, nós devemos ter a consciência do certo e do errado. Às vezes nós fazemos coisas erradas e aquilo precisa nos incomodar. E vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Viver não mais eu, meus irmãos, é pegar o livre-arbítrio que Deus nos dá e falar, Senhor, eu te devolvo. É devolver para Ele o nosso livre-arbítrio. É dizer, Senhor, gerencia a minha vida. Senhor, cuida de mim. Eu não sei. Faz para mim. Senhor, eu te devolvo o meu livre-arbítrio. Eu confio nos teus planos para a minha vida. Eu sei que os teus planos são maiores e melhores do que os meus. Então, o livre-arbítrio que o Senhor me deu, eu te devolvo. Só que para isso, meus irmãos, nós precisamos atingir um nível de vida espiritual, onde nós podemos dizer, já não sou eu quem vive, e descansar nos braços do Pai. Quando nós atingimos esse nível de vida espiritual com o Senhor, mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, por momentos de lutas, e como passamos por momentos difíceis, e como passamos por momentos de lutas, mas mesmo nesses momentos, nós temos paz, porque a gente sabe que Deus está nesse momento também. A gente sabe que, como cristãos, a nossa vida não é feita só de momentos de alegria. Nós entendemos que a prova faz parte da vida do cristão. Nós temos convicção daquilo que cremos e são tempos que a nossa fé é provada, onde a nossa fé é aumentada. Eu me lembro de quando eu era mais nova, eu tinha medo, Senhor, aumenta a minha fé em Ti. Eu tinha um medo de orar assim. Eu não sei se você já teve esse medo, mas eu tinha. Porque quando a gente ora assim, Deus prova a nossa fé. Mas é bom porque mesmo em meio a dificuldades, nós temos leveza, porque nós sabemos que Deus está no controle de tudo. E nós estamos aqui hoje celebrando, agradecendo a Deus por mais um ano, 40 anos, da Organização Mulher Cristã em Missão, na primeira Igreja Batista Jardim da Viga. Que alegria! E se vocês, mulheres cristãs em missão desta igreja, olharem para a história desta organização, certamente vocês vão lembrar de momentos difíceis, bastante difíceis. Mas chegaram até aqui, 40 anos. E eu não tenho dúvida de que vocês chegaram até aqui usando o escudo da fé, porque senão não chegaria. Uma trajetória com lutas, umas maiores, outras menores, desafios, não diferente dos gentios há tempos atrás, onde é narrado por apóstolo Paulo em Gálatas 2, não diferente desse tempo. Mas em todas as dificuldades passadas, a MCM Jardim da Viga tem usado o escudo da fé. 1 Pedro 1,7 vai dizer: para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível,
mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Fé, meus irmãos, nós precisamos ter fé. A fé abre os nossos olhos espirituais. A fé permite dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só com fé. Só com fé eu consigo afirmar que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Dizer Cristo vive em mim é dizer que eu permito, eu preciso e eu quero ser moldada. E quando eu digo que eu permito e eu quero ser moldada, é deixar para trás o meu eu. Que difícil é deixar para trás o meu eu. É dizer: Senhor, me molda. Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Senhor, eu quero ser o que tu queres, Senhor. Tomar decisão é uma tarefa bem difícil. Tomar essa decisão. Parece fácil. Parece fácil porque quando nós aceitamos a Cristo, parece que é algo que vai ser natural. Mas nem sempre é natural. É uma tarefa difícil. Porque o processo de sermos moldados é um processo doloroso. Nós precisamos nos colocar como vaso na mão do olheiro, né? Um vaso na mão do olheiro. E um vaso, para ser moldado, qual é o primeiro passo para o vaso ser moldado? É destruir ele, né? Nós precisamos quebrar ele. Imagina nós como um vaso, nós sendo quebrados. Dói. Dói porque eu preciso largar tudo que eu já sei. Dói porque eu preciso abrir o meu coração e dizer: Senhor, aqui, ó, tudo que eu sei que não serve. Eu confio nos teus planos para mim. Ser quebrado é entender dessa maneira, tudo que eu sei não tem valor. Ser moldado para um lado, para o outro, e aí coloca água, molda para cá, molda para lá, vira para um lado, vira para o outro. Se ficou ruim, quebra de novo, porque às vezes Deus quer te usar de uma maneira que desse vaso não cabe aqui nesse espaço, então ele precisa quebrar e fazer de novo. Você não sabe qual é o espaço onde Deus quer te colocar. E eu quero te lembrar isso hoje. Eu sei que você já sabe. Eu sei que você já sabe. Mas nós esquecemos, porque nós somos humanos. Mas eu quero te dizer, te lembrar, que você não sabe aonde Deus quer te levar. Eu posso afirmar isso para você. Você não sabe onde Deus quer te levar. Eu também não sei. Nós estamos juntos. Eu também não sei. Você não sabe, eu também não sei. Nós não sabemos aonde Deus quer nos colocar, aonde Deus quer nos usar, em que posição Ele vai nos colocar. Por isso, lá em Jeremias 29, 11, vai dizer assim, Jeremias 29, 11, diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Posicionamento. Posicionamento é fazer uma boa escolha. A melhor escolha é confiar nos planos de Deus para a nossa vida. O seu futuro depende do seu posicionamento hoje. O amanhã depende do hoje. Prioridade. Nós precisamos priorizar Cristo na nossa vida. A nossa prioridade precisa ser Cristo. Apenas 2 decisões nós precisamos tomar. Decidir por Ele. Se você ainda não aceitou, esse é o momento. Decida por Cristo. E se relacione com Ele. Você e Deus. Relacionamento, intimidade. É o que nós precisamos. Deus tem planos, meus irmãos. Deus tem plano para a minha vida, para a sua vida. Deus tem plano para a nação. Planos para cada um de nós. Mas tem algo interessante nos planos de Deus.
Se nós não nos posicionarmos, não vai se cumprir o plano de Deus na nossa vida. É simples assim. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Mas se eu não permitir que Ele me use para cumprir o propósito que Ele tem para a nação, eu vou estar obrigando o Senhor a usar outra pessoa. Porque a palavra de Deus precisa ser proclamada. Os planos de Deus para a nação precisam acontecer. Mas eu preciso estar posicionada. Porque eu não me preparei, ou porque eu não obedeci, ou porque eu não me coloquei como vaso. De alguma maneira, Deus não me usou para o plano que Ele tinha para a minha vida. Mas eu queria te dizer uma coisa. Ainda há tempo. Porque às vezes a gente passa... Eu converso com algumas pessoas e às vezes a pessoa me diz, poxa, eu deveria ter feito isso. Uma época eu deveria ter aceitado ser coordenadora de MCM, mas eu não aceitei, porque na época eu estava passando por isso. Eu deveria ter aceitado ir para missões, mas eu não aceitei, porque na época eu passava por isso. Tudo bem, Deus conhece o seu coração, Deus sabe de todas as coisas. Mas eu só queria te dizer que ainda dá tempo de se posicionar. Então, se isso aconteceu com você, tudo bem. Deus te dá uma outra chance. E é a hora de dizer, Cristo vive em mim. Este é o momento. Essa é a hora de dizer, Cristo vive em mim. É hora de permitir que Cristo, através do Espírito Santo, viva a nossa vida. E assim nós vamos, pouco a pouco, sendo moldados, sendo transformados por Ele. E essa transformação, ela vai acontecendo à maneira de que vamos ficando mais parecidas com Ele. Nós vamos nos transformando e ficando mais parecidas com Cristo. E os planos de Deus para a nossa vida, eles vão se revelando à medida em que nós vamos crescendo espiritualmente. Eu queria dar um exemplo assim, para vocês entenderem. Por exemplo, a irmã Ivanilda, cadê ela? Se Deus te dissesse há tempos atrás, irmã Ivanilda, a senhora vai ser coordenadora da MCM Jardim da Viga, o que a senhora ia dizer? Não, eu não, Senhor, tem muita gente preparada, não é? É porque Deus ainda não tinha te preparado o suficiente. Se Deus dissesse, Viviane, você vai ser líder da EBD, da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, das crianças. Não, eu não estou preparada, Senhor. Tem muita gente mais preparada do que eu. Deus é bom demais. Se Ele dissesse, Beatriz, você vai ser seminarista, a Beatriz ia ficar louca tempos atrás. Porque Deus nos conhece. E Ele vai nos moldando pouco a pouco. Você entende isso? Você entende como que Deus quer nos relacionar conosco? Como Ele quer se relacionar conosco? Como Ele nos quer tão perto dEle? Só assim os planos dEle para a nossa vida vão se cumprir. Por isso que Deus não pode revelar para você hoje o que Ele tem para você amanhã. Mas Ele hoje quer te usar também, porque no processo Ele te usa. No seminário, enquanto você está estudando, Ele te usa. Ele te usa no seu processo. Então, você precisa estar posicionado a todo tempo. Em que lugar de intimidade com Deus você está? Gostaria que você pensasse nisso. Qual tem sido o seu tempo de relacionamento com Deus? João 13:7 diz assim... Jesus respondeu, o que eu faço, você não consegue compreender agora, mas vai entender depois. Quantas vezes estamos passando por momentos em que a gente não entende nada? Mas certamente esse momento está te fazendo crescer espiritualmente, ou está te fazendo se aproximar de Deus, ou está te fazendo falar dele para alguém.
Às vezes você está no leito de hospital acompanhando alguém, você tem a oportunidade de falar do amor dele naquele lugar. Às vezes você está estudando uma coisa que você nem queria estudar, mas ali você tem companheiros que você pode falar para eles ali sobre o amor de Deus. Então Deus te leva a lugares onde só Ele sabe. Mas Ele tem um propósito em tudo. Eu queria citar rapidamente 3 mulheres da Bíblia: Esther, Débora e Sara. Esther, ela foi um exemplo de coragem, né? Nós conhecemos bem a história de Esther. E ela chegou à alta posição de rainha da Pérsia. Corajosa, arriscou sua vida para salvar aquele povo do massacre. E com muita sabedoria, inteligência, confiança em Deus, ela descobriu e mostrou que o rei estava sendo manipulado. E o rei sacrificaria todo aquele povo judeu injustamente. E ela conseguiu desvendar tudo isso. Em Esther 4:14, na parte B, diz assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a ser rainha, que você chegou à posição de rainha? Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther certamente não sabia que ela chegaria à posição de rainha, mas Deus usou ela, Deus levou ela até lá, porque ela se posicionou. Débora, humilde, mas firme e determinada, foi a única mulher citada na Bíblia que chegou à posição de juíza. Ela foi juíza de Israel. Ela sentava debaixo de uma palmeira nos montes de Efraim e os israelitas a procuravam para ela ajudar ele a decidir suas questões, né, como juíza. Uma mulher juíza de Israel. E Débora liderou toda a libertação de Israel do cativeiro dos inimigos. E o povo já não guardava mais os mandamentos de Deus naquela época. E Débora foi usada para isso. Sara foi uma mulher de fé. Um exemplo de fé inabalável. Foi a vida de Sara. Já idosa, abandonou tudo para viver em tendas pelo resto da sua vida, para cumprir suas obrigações familiares com seu povo, mas principalmente com Deus. Ela ficou lado a lado com Abraão, seu marido, a qual apoiou com grande parceria. Sara sempre acreditou nos desígnios de Deus para a sua vida. E aos 90 anos, Sara teve o seu bebê. Gênesis 21:6, Sara disse: olha, irmãos, nós sabemos bem a vida de Sara. E que luta, né? Eu estou citando só esse pedacinho, mas depois que Samuel nasceu, né, nós sabemos de toda aquela história. E mesmo assim, lá em Gênesis 21:6, Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Olha que testemunho. Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. 3 exemplos de mulheres posicionadas. 3 exemplos. Mulheres que se achegaram a Cristo. Mulheres que decidiram pelo melhor caminho. E hoje nós aprendemos com elas. Suas vidas, com certeza, não se resumem somente a esse pedacinho que eu contei aqui. Né? Nós conhecemos suas vidas. Mas ainda assim, não há dúvida de que elas foram mulheres posicionadas. Foram mulheres que escolheram a melhor parte. Irmãs, que estejamos posicionadas. Que nós estejamos aos pés do Salvador. Que possamos sempre escolher a melhor parte. Né? Vocês ouviram pela manhã falar sobre Marta e Maria. Né? Agora nós vimos as vidas de Débora, Sara e Esther. E eu queria te convidar a ser uma mulher posicionada no reino de Deus. E que Deus possa, através da sua vida,
levar muitas e muitas almas para Cristo. Que você possa espalhar o brilho do Senhor aonde quer que você esteja. Não reclama do lugar que você está, não. Porque Deus tem propósito nele. Não reclama da situação que você está, não. Porque Deus tem propósito nele. É só uma fase. Com certeza é só uma fase. Nossas vidas têm muitas fases. Mas em todas elas nós devemos honrar o nome do Senhor. Porque a vida é passageira. Aqui tudo é passageiro. Bens, dinheiro, até a família é passageiro, né? Que é o nosso bem maior, mas é passageiro. Porque a nossa vida é lá em cima, no céu, com Cristo. Irmãs, sejam mulheres posicionadas. E homens também. Homens posicionados. E que vocês possam escolher, que nós possamos escolher sempre a melhor parte e viver uma vida digna de sermos chamados servos do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nos ensina, Pai, a vivermos cada dia mais perto de Ti, Senhor. A fazermos cada dia mais e mais a Tua vontade, Deus, a Te entender, a Te ouvir, Pai. Senhor, às vezes, como humanos, erramos tanto, queremos fazer a nossa vontade, só buscamos o nosso eu, os nossos desejos, os nossos sonhos, e às vezes nem Te consultamos, Senhor. Senhor, nos perdoa por isso. Nos perdoa, Senhor. E obrigada, Deus, porque o Senhor nos dá outras chances. Usa-nos, Senhor. Capacita-nos, Deus. Que possamos, Deus, nos colocar como um vaso diante de Ti, Pai. Queremos ser moldados, queremos ser quebrados, ainda que doa, Pai. Queremos ser quebrados e feitos, Senhor, da Tua maneira, Pai. Queremos ter os dons, Senhor, que Tu nos deste, Senhor. Queremos desenvolver esses dons, Pai. Nos ajude a descobrir quais são os dons, Pai. Nos ajude, Senhor, a falar do Teu amor. Nos ajude a viver o Teu amor. Nos ajude, Senhor, mesmo estando em lugares que não temos voz, não temos palavras, não podemos falar, mas que a nossa vida fale mais do que palavras, Deus. E que o Teu brilho esteja em nós, Deus. Obrigada, Senhor, por Teu amor. Obrigada, Deus, por esse congresso. Obrigada por esta igreja. Obrigada pelo pastor. Obrigada por sua esposa, irmã Glória. Obrigada, Senhor, pela líder de MCM, irmã Ivanilda. Deus, obrigada, Senhor, porque Tu colocas pessoas, Deus, para trabalhar em Tua obra. Obrigada, Senhor, porque Tu nos dá a oportunidade de trabalhar para Ti, Senhor. Ainda que sejamos tão falhos, Deus, Tu ainda assim nos chama, nos molda, Senhor, e nos usa. Obrigada, Deus, por tanto. Senhor, que Tu possas continuar recebendo todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, Pai, porque só estamos aqui para Ti, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer. Obrigada por todos que estão aqui, Senhor, que Tu possas abençoar suas famílias aqui representadas, em nome de Jesus. Amém.